Bom, e aí, pessoal? Vamos dar continuidade às nossas estruturas, né, de decisão, ou estruturas de seleção, e também conhecidas como condicionais, tá? Então, os três vocês vão conseguir encontrar aí na literatura, tá? Então, falamos do if else, e agora nós temos uma seleção encadeada, tá? Então, a seleção encadeada vai ser a combinação dessas outras estruturas que já foram estudadas, tá? Então, tanto as estruturas simples quanto as compostas, tá? A gente pode utilizar dentro aí de uma seleção encadeada, vocês também já tinham visto isso aí, lá no nosso algoritmo, tá? Lá no nosso visual. Bom, então aí eu tenho um exemplo, tá? De uma possibilidade aí, uma combinação que pode existir, tá? Então aí eu tenho, por exemplo, uma combinação de, primeiro, uma estrutura composta. Então vejam aí que a primeira condição, a condição 1, tá? Deixa eu botar o apontador aqui. Então, ó, a condição 1, ela tem instruções a serem executadas caso seja verdadeira, e também tem instruções a serem executadas caso seja ela falso, tá? Então, se for falso, vai executar um conjunto de instruções C e depois segue para finalizar, tá? Se essa condição for verdadeira, eu vou analisar uma segunda condição, tá? Então, nessa segunda condição, eu também tenho uma condição composta, ou seja, eu tenho verdadeiro e falso, tá? Então, tem um caminho para as duas situações. Então, eu tenho execução para as duas situações. Então, se for verdadeiro, as instruções A, e se for falso, as instruções B, tá? Depois de executar a instrução, eu também sigo para finalizar o meu algoritmo. Então, como eu disse para vocês, essa é uma das combinações, tá? Então, a gente já viu isso aí lá no visual. Por exemplo, eu podia ter aqui, ó, em vez de na falsa ter um conjunto de instruções, eu podia seguir direto aqui, se for falso, direto por fim e não executar. Então, essa daqui seria uma seleção simples, encadeada aqui, ó, com uma seleção composta. Então, essa seleção composta estaria dentro da minha condição, né, da minha seleção simples, tá? Bom, então, ó, para a gente fazer um encadeado, tá? Então, novamente, focando que é uma possibilidade, tá? Então, existem várias possibilidades que a gente pode organizar aí, várias combinações. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma condição composta, ó, então ela é if else, tá? E dentro dessa minha composta, eu tenho aqui, ó, caso essa primeira condição seja verdadeira, eu vou executar outro if else. Basicamente, essa estrutura aqui está representando o nosso fluxo anterior, tá? Mas o meu exemplo aqui eu já mudei um pouquinho, tá? Então, o que eu tenho aqui no meu exemplo? Tá? Então, ó, importei aqui o pacote scanner para poder manipular aqui a entrada, tá? Minha classe aqui condicional encadeado. Tem um número N, tá? Peço para o usuário digitar esse número, tá? Um número positivo. Faço a leitura, né? Então, aqui a minha variável entrada, tá? Scanner. Vai fazer uma leitura de um inteiro, então next int, e vai armazenar em N, tá? Bom, se esse número que foi digitado pelo usuário for menor do que zero, tá? Então, ele vai imprimir aqui, ó, você digitou um número negativo e vai finalizar o programa. Por quê? Porque eu pedi o quê? Um número inteiro positivo, tá? Então, se for negativo, eu já vou informar que digitou um número negativo e que aí não adianta, eu não quero esse número, tá? Caso contrário, tá? Então, aqui é o meu else, tá? Else. Então, caso essa condição aqui seja falsa, ou seja, se ele for realmente um número positivo, ele vai verificar se esse número é par. Então, resto da divisão de n por 2 igual a zero. Então, se for igual a zero, quer dizer que ó, o número n é par. Caso contrário, else, esse número é ímpar. Lembrando que, como a gente só tem um comando aqui, se eu quisesse tirar aqui esses parênteses, tá, gente? Ou parênteses não, chaves, eu poderia, tá? Então, eu poderia retirar. Eu deixei para que vocês frisem bem a necessidade, né, de estar utilizando as chaves, tá? Então, isso aí é um if else encadeado, tá? Ou aninhado, tá?
Então, eu tenho uma estrutura dentro de outra estrutura, ok? Vamos lá, né? Temos aí agora a nossa última estrutura de seleção, tá? Que é a nossa seleção múltipla escolha. Então, o que acontece com essa estrutura? Ela vai funcionar aí como um conjunto de opções. Então, as minhas condições sempre vão estar atrelando uma determinada variável a um valor. Então, eu vou estar avaliando se uma variável ela tem um determinado valor. Se ela tiver esse valor, eu vou executar uma determinada instrução. Caso ela não tenha esse valor, eu vou verificar se ela tem um segundo valor. E aí, executo as instruções. Caso ela não tenha o segundo valor, eu vou aqui verificar se ela tem um terceiro valor e executo as instruções. Se ela não entrar em nenhuma das condições, nenhum dos verdadeiros aqui, a gente vem aqui para o outro caso, lembram do outro caso, e executa aqui um conjunto de instruções D, tá? Cris, e em Java, como é que a gente vai fazer isso aí? Tá? Em Java, a gente tem aí o nosso comando switch, tá? Deixa eu vir aqui para o meio, tá, galerinha? Para não atrapalhar a visualização de vocês. Então, olha só, eu tenho aqui um switch, tá? Então, o switch condição é aquele que o nosso comando escolha, tá? Então, switch condição é como se fosse escolha uma determinada variável, tá? Que vai ser avaliada a condição. Case, então, palavra reservada case. Case, um determinado valor. Então, caso ela tenha um determinado valor, eu executo as instruções e logo em seguida dou um break, tá? O que é que o break faz? O break, ele corta o fluxo e sai da estrutura switch, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Então, toda vez que você coloca um break, ele corta o fluxo e sai da estrutura. Cris, ele é usado só no switch? Não. Tá? Você pode utilizar em outras estruturas também. Mas em relação ao switch, ele faz parte realmente do switch. Você tem essa obrigatoriedade de colocar o break para que ele não siga o fluxo, tá? Para que ele saia. Então, aqui eu tenho, caso ele tenha o valor 1, executo as instruções e faço um break. Caso eu tenha um outro valor, né? Então, se isso aqui for falso, tá? Se ele não entrar aqui nesse valor, ele vai verificar o meu segundo valor, tá? E assim sucessivamente. Eu posso colocar quantos eu quiser, tá? E no final eu tenho aqui um default, tá? Então, default instruções. Então, é aquele nosso caso contrário, o outro caso, tá? Caso contrário, tá? Caso não entre em nenhum dos nossos casos, eu tenho instruções que eu posso executar, certo? Então, vamos aqui, para o nosso ladinho aqui para ver nosso exemplo, tá? Então, olha só. Também a classe aqui, seleção múltipla, tá? Eu tenho um import scanner aqui também, tá, gente? É porque senão ia ficar muito pequenininho para vocês darem uma visualizada. Então, eu preferi não mostrar o nosso scanner, tá? Então, o que é que eu tenho aí? Bom, declarei aí, minha variável scanner, tá? Para possa fazer a leitura de dados. Tenho aqui, declarado dois números, N1, N2, e uma variável result, tá? E aí eu peço para o usuário digitar dois números inteiros e faço a leitura desses dois números, N1 e N2. Em seguida, eu vou mostrar para ele um menu de opções, onde a opção 1 é soma, a opção 2 é subtração e a opção 3 é sair. E peço para que ele digite uma opção. Vou fazer essa leitura. Lembrem, no Java eu posso declarar a variável aqui, int opção, e aqui mesmo já fazer uma atribuição, tá? Então, igual entrada ponto next int. Então, essa informação que foi armazenada em opção é quem eu vou avaliar. Switch, opção. Então, vou avaliar qual foi o resultado, qual foi a entrada que foi colocada aqui na minha opção, tá? Caso o valor seja 1, eu vou somar esses números digitados. E vou colocar aqui o resultado da minha soma. Dou um break para sair do laço. Caso o usuário tenha digitado aqui a opção 2, ele vai subtrair esses valores e mostrar o resultado. Dá um break também, se ele entrar aqui, ele já sai do laço. E por último, aqui eu tenho o meu default, que é o meu 3 aqui, Então, se ele digitar 3 ou qualquer um outro, tá? 3 ou qualquer um outro, o que é que vai acontecer?
ele vai informar que está finalizando o programa, tá? E vai sair do programa. Então, qualquer número digitado que seja diferente de 1 e 2 vai ser equivalente aqui, ó, à opção de sair, tá? O 3. Então, qualquer outro ele vai dizer assim, ó, estou finalizando o programa, tá? Então, assim, nós tínhamos apenas essas duas estruturas para ver nas nossas seleções, tá? Então, muito simples, if else, o if else encadeado e o comando switch, certo? Então, bem simplesinho. Temos aí, para finalizar, exercíciozinho, tá? Então, são duas questões para vocês resolverem ainda de condicionais, aplicando os condicionais já estudados, tá? Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Tenho aqui, ó, as duas referências que eu tenho usado mais. As duas referências estão na biblioteca virtual da instituição, tá? Então, tanto o livro da Ascenso quanto da Pulga, a gente tem lá na nossa biblioteca virtual da Pearson, ok? Então, é isso. Nos encontramos na próxima aula para fazer a correção dos nossos exercícios aí e tirar as dúvidas, ok? Tchau, tchau.